Conhecer os livros contábeis, né, os livros que compõem ali a escrituração contábil, é de fato grande importância para que tanto o empresário entenda realmente qual que é, né, a usabilidade desses livros, quanto também o profissional que vai trabalhar na contabilidade tenha ciência, né, da importância e o que cada livro representa. Como eu falei na aula, né, nas aulas anteriores, quando eu falo sobre escrituração contábil, é realmente o registro das informações contábeis dentro das empresas, a gente entra no quesito dos livros contábeis. Então vamos conhecer quais são, de fato, os livros contábeis dentro da contabilidade, né? Mas antes de mais, o que são livros contábeis? Os livros contábeis são registro de operações envolvidas nos negócios, isto é, escriturações contábeis. As informações registradas nesses livros são fundamentais para que a empresa compreenda sua própria identidade, pois elas exibem o histórico e o panorama atual. Detalhe que ajuda a elaborar planejamentos mais precisos. Por meio dos livros contábeis, é possível entender, por exemplo, como a empresa chegou a determinado resultado do balanço patrimonial. Afinal, todas as operações de crédito e débito estão presentes nesse relatório. Imagine só que, de repente, você chegou no final do ano dentro da tua empresa e você viu que, de repente, deu um lucro muito grande. Tipo, tu teve um faturamento muito expressivo, o lucro foi top demais. Você quer que aquilo se repita no ano seguinte, mas qual foi realmente a diferença? O que que tu fez? Qual foi realmente ali o foco? Qual foi o detalhe específico que tu realizou dentro de um ano inteiro que fez com que o teu lucro fosse maior daquele período? Você de cabeça, dificilmente você vai conseguir se lembrar, né, porque afinal, tantas coisas podem acontecer dentro de um ano, tantas coisas podem acontecer no decorrer do trabalho, mas se tu tá com os livros contábeis em dia, se o teu contador está fazendo os livros contábeis, faz total sentido você puxar e analisar estrategicamente quais foram os meses onde tu teve mais despesa ou teve menos despesas, qual foi o período que tu conseguiu ter um melhor resultado. E também, caso ao contrário aconteça, tu teve um ano onde tu teve prejuízo, mas qual que foi realmente o ponto crucial que levou a gente a ter esse prejuízo? Aonde que está o principal gargalo desse prejuízo? Eu vou lá identificar dentro do livros contábeis, né? Eu vou puxar o histórico dos meus livros contábeis e vou repensar o que está acontecendo. Quais que são os principais tipos de livros contábeis, então? Vamos lá. O primeiro livro é o livro Razão. O livro Razão consiste no agrupamento de valores em contas de mesma natureza e de forma racional, de modo que o registro de contas seja realizado individualmente. Na prática, o livro Razão é composto de contas que correspondem a elementos que influenciam diretamente no balanço patrimonial, tomando como, por exemplo, uma loja qualquer, sabes que os ativos estão atrelados à venda de mercadorias. Ou seja, eu vou de forma racional, eu vou com base realmente nas contas de uma mesma natureza. Então, se eu tenho relacionado contas de ativos, está tudo ativo junto, passivo tudo junto, patrimônio líquido tudo junto, contas de vendas tudo juntos, então eu vou sempre agrupar tudo de uma maneira única, unida, para que a gente tenha realmente ali uma visão dentro do livro Razão. Depois nós temos o livro diário. Esse é obrigatório a todas as empresas e exigido por lei, dentro do artigo 5º da Lei nº 483, o livro diário registra as operações contábeis cronologicamente. A gente tem dia, mês e ano, aplicando o método das partidas dobradas, ou seja, a individualização por contas. De certa forma, ele é bastante similar ao livro Razão, porém ele se refere às operações lançadas diariamente, embora o livro diário possa ser escriturado mensalmente. Outra diferença significativa é a formalidade. Nesse quesito, o livro diário é mais rigoroso quando feito manual ou mecanicamente, porém o departamento de contabilidade pode optar entre as formalidades extrínsecas e intrínsecas. Então, o que acontece no livro diário? Eu tive uma venda de R$ 10, eu tenho um registro de venda de R$ 10. Tive uma outra venda de R$ 20, eu tenho que registrar uma outra venda de R$ 20. Eu não posso. Eu tive R$ 150 de venda no dia. No mês, por exemplo. Eu tive R$ 1.500 de venda no mês. Então, peraí, mas e os dias? Eu tenho que ter lá o dia. Venda tal, venda tal, venda tal. Despesa X, despesa Y, despesa isso. Tudo por dia, mês e ano. E aí, no final, é claro que eu posso escriturar mensalmente, né? Igual eu já falei em aulas anteriores, eu tenho que ter os dias no livro diário, por isso que é diário, porque é diário, mas eu posso preencher ele mensalmente, ou seja, eu posso ir guardando as informações para no final do mês eu fazer a escrituração completa
do livro diário, para que eu consiga talvez otimizar mais meu tempo. Eu tenho que, né, otimizar tempo, eu não posso ficar ali perdido fazendo isso todos os dias, não tenho tempo hábil para fazer, então deixo para fazer isso uma vez no mês. Não tem problema, mas eu tenho que respeitar o exercício mensal. Eu tenho que ser registrado tudo ali dentro desse mês, do mês corrente, onde eu estou fazendo a execução do livro diário. Então eu preciso ter essa formalidade, eu preciso ter aí nessa estruturação, e é obrigatório por lei. Algumas empresas não fazem, mas devem fazer, porque quando o que que acontece? Muitas vezes você paga um computador, o computador está executando o serviço, ele sabe o que deve ser feito e ele faz algo que ele não vai chegar e perguntar, ele vai pegar e vai supor, ele vai colocando para simplesmente ter o registro. Então ele faz o registro meio que manipulado, por assim dizer, né? Imagine só, ele pega lá, tu vendeu R$ 10.000 no mês. E aí ele pega e divide aqueles R$ 10.000 pelos dias e pô lá que tu vendeu X reais naquele dia, versus a despesa também, faz a mesma conta, e no final ele acabou. Então, tipo, ele não faz certinho. Mas o certo é fazer corretamente, né? Algumas empresas maiores, a gente tem aí o departamento de contabilidade, que ele vai fazer realmente um conjunto mais eh, técnico disso, ele vai fazer um conjunto mais característico, um conjunto mais específico. Mas quando a gente contrata contadores, escritórios de contabilidade, não vão ter essa dedicação como deveria se a gente tivesse alguém da nossa própria empresa, né? E depois eu tenho o livro caixa. O livro caixa é obrigatório somente em empresas do regime do Simples Nacional, mas altamente recomendado para todas as empresas, visto que as informações registradas nele servem de suporte para a elaboração do livro diário. A principal característica do livro caixa é a simplicidade com que são feitos os registros. Na prática, os dados são inseridos cronologicamente e só dizem respeito às transações do caixa, isto é, entrada e saída de dinheiro. Todavia, quando obrigatório, este livro deve conter os termos de abertura, encerramento, assinaturas e autenticação do livro. Então, o livro caixa é mais simples, ele pega realmente vendas, despesas ali, tudo que está entrando de dinheiro ou não dentro da organização, né? Saídas do caixa mesmo, transações do caixa. O livro diário, ele vai pegar fora isso também outras transações que possam acontecer dentro da empresa, né? Como saída de colaborador, né? Entrada de colaborador, pagamento de fornecedor, que não tecnicamente está saindo do caixa, mas sim está saindo dentro do valor financeiro da empresa, da contabilidade da empresa, da conta da empresa, né? Então esse é o ponto principal da diferença entre o livro caixa e o livro diário. É claro que, né, se eu faço o livro caixa muito bem feito, o livro diário ele vai fazer muito bem feito também. Então, por isso eu tenho que ter essa percepção aqui da coisa quando eu estou fazendo. Eu tenho que fazer os dois, né? Ah, mas a minha empresa não é obrigada a fazer. Mas pense que se você não está sendo obrigado a fazer, beleza. Mas pensa o quão essa oportunidade pode dar de vantagem competitiva perante o concorrente. Imagine só você como empresário, você como, né, empreendedor, você saber realmente quais são os custos que tu tá tendo ali no caixa, quais são as despesas das saídas, qual é o dia que mais entra, qual é o dia que melhor vende realmente olhando. Porque se tu perguntar para um comerciante, né, geralmente ele vai dizer, olha, o dia que eu mais vendo é o dia tal, né, o dia da semana, o dia do mês, mas se a gente for mais a fundo, mas tem certeza? Esse é o dia que tu mais vende? Sim, como é que tu sabe? Ah, entra bastante cliente. A gente sabe que só entrar não é venda, né? Então, se eu tenho o controle do livro e eu sei, eu consigo ter, além de dados, né, que eu consigo buscar essas informações, eu consigo ter realmente o resultado aí muito legal, né? Então, isso que a gente precisa. E depois nós temos os livros complementares, né? Os livros complementares ou livros auxiliares são aqueles que não representam necessariamente um dever para as empresas. Geralmente eles têm a função de ajudar a organizar e controlar as informações contábeis, tornando dessa forma a contabilidade mais eficiente para as organizações. Então, os livros complementares, eles estão ali, a empresa usa se quiser, né? Os computadores vão usar se quiserem ou não, dependendo da estratégia da empresa, dependendo ali da necessidade empresarial que está em vigor. O livro Inventário, né, é o primeiro livro complementar que a gente vai falar. Ele, como o próprio nome diz, ele faz o registro do inventário e é utilizado para registrar o estoque de mercadorias da empresa. E é o caso de fábricas e estabelecimentos que vendem produtos, como por exemplo a gente pode trazer aqui. Portanto, a sua elaboração se torna obrigatória sempre que a companhia mantém produtos estocados no período de balanço, que pode ocorrer trimestralmente ou anualmente. A primeira opção é válida somente para empresas que atuam no regime do lucro real, né? Ou seja, as empresas
que tem estoque, mantém estoque, eu vou fazer o livro inventário quando eu vou fazer o balanço, né? Aí eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer. Mas de forma eu uso só se eu quiser ter um controle muito maior ali do meu estoque, né? Se eu quero ali ter realmente um inventário muito bem específico. A gente fala de livro, mas eu faço o registro do inventário, mas eu não guardo. A questão do livro é você ter um registro de passado, para você sempre revisitar e entender quais são as mudanças, quais são os pontos de atrito, que tanto faz com que você tenha um lucro melhor, com que a empresa tenha um resultado melhor, ou que fizeram a empresa ter um prejuízo. E essa informação ela tem que estar registrada, o livro registra isso. Simplesmente eu ir lá fazer um inventário e depois jogar fora o papel, não registrar, de nada adiantou, porque quando eu for fazer de novo, eu não tenho um confronto para confrontar, para ver, medir. Imagine só, quando a gente faz inventário de estoque, geralmente a gente pode ter prejuízo ou até ter ganhos, depende, né, do ponto de vista ali, depende do resultado que o inventário vai trazer. Mas imagine só que tu teve prejuízo esse mês de R$ 10.000 de falta de estoque. Show de bola. Tu não registrou isso, tu não guardou. Mas mês que vem tu vai lá, tu vê, tem um registro ali de uma falta de estoque de 12 mil. Cresceu. No outro mês, 15 mil. Se tu tem os registros e tu analisa, poxa, tu tá tendo um crescimento de falta de estoque mês a mês. O que que tá acontecendo? Poxa, minha falta de estoque não tá diminuindo, o que que tá tendo muita perda e tudo mais. Eu vou lá e vou agir dentro disso. Se eu não tenho esses registros, de nada adiantou. Eu fiz o inventário, eu tive a perca, mas isso não surtiu efeito dentro da relação aqui, dentro da contabilidade, dentro da minha estratégia como empresário, né? Depois eu tenho o livro de registro de duplicatas. O livro de registro de duplicatas é opcional para as empresas, exceto quando a empresa adota um regime no qual ocorra vendas de mercadorias que gerem duplicatas, seguindo a Lei 5.474. Portanto, ocorre a emissão desse documento, o vendedor é obrigado a escriturar o livro de duplicatas. Questão de duplicatas já bem antigo, bem passado, a gente volta a esse registro porque existe um livro seguindo a Lei 5.474, que a gente tem que registrar essa questão das duplicatas, mas a maioria das empresas não utiliza mais a questão do registro de duplicatas, né? Duplicatas é algo coisa do passado. Livros de entrada e saída de mercadorias, né? Os livros de registro de entrada e saída de mercadorias são obrigatórios para quem atua no setor comercial. Eles são voltados à escrituração de documentos fiscais que conferem a entrada e saída de mercadorias, respectivamente. Além do registro desses fatos, a contabilidade deve considerar também as aquisições do serviço de transportes e comunicação por parte da empresa, procedência e destino da mercadoria, tão como impostos, discriminação, entre outros fatores. Da mesma forma, que eu faço o livro caixa, né, entradas e saídas de dinheiro, eu vou fazer o livro de entradas e saída de mercadorias. A diferença é que no registro entra em conta impostos, entra em conta também a questão do destino, a questão da procedência, da onde vem a mercadoria, para onde ela vai, né, o que é a mercadoria que está sendo transportado, né, quanto custa esse transporte, vai entrar esses outros custos, mas é a mesma lógica, eu tenho que registrar que se está entrando mercadoria ou se está saindo mercadoria, né? Então, isso a gente precisa ter essa visão. Quando a gente olha a questão dos livros contábeis, os livros complementares, eles vêm para nos ajudar a ter uma visão mais estratégica e entender os pontos de discrepância e ter um registro histórico da minha empresa. Alguns investidores, há investidores que eles curtem e eles gostam de olhar esses livros para que eles possam analisar como que é primeiro a organização da empresa, né? Se a empresa organiza tudo isso, e também qual que é a saúde da empresa nos anos que se passaram. Porque, por exemplo, hoje a empresa ela pode estar ali faturando R$ 1 milhão por mês, está com lucro alto. Só que no passado, como é que foi? Ora, foi ruim. Então, eu posso pensar e eu tenho que analisar para ver o que foi feito no passado e o que está sendo feito hoje, para eu ver se talvez os erros do passado não vão voltar. E esse ponto é muito importante quando a gente vai investir, quando o investidor quer investir numa empresa, ele analisa tudo isso. Mas o principal ponto realmente é a organização. Eu sempre gosto de dizer que a gente está organizado, se eu estou organizando, ainda mais quando a gente fala de contabilidade, a gente está falando de dinheiro, se eu tenho o meu setor organizado, se eu estou com tudo organizado, eu consigo ter o melhor resultado dentro da minha organização, eu consigo ter o melhor resultado dentro da minha atividade contábil, dentro da minha empresa, porque afinal eu estou falando de dinheiro. Quanto mais eu organizo o meu controle de dinheiro, mais resultado eu vou ter, beleza? Espero que tenha gostado dessa aula. Espero ter entendido um pouco dos livros contábeis. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos.